Olá, bem-vindo ao Mundo Tetra Pak. Nosso time de consultores de design preparou esse guia que vai ajudar você a criar suas artes e enviar seus arquivos de impressão de forma correta. Nosso processo de impressão é a flexografia, que usa matrizes de impressão flexíveis. Esse processo oferece muitas vantagens para nossos clientes, mas tem suas particularidades técnicas. Por isso, separamos aqui algumas dicas para que você prepare corretamente seus arquivos antes de nos enviar. Assim, juntos, chegaremos a um melhor resultado na qualidade final de impressão. Mas antes de começarmos, você já sabe o formato de embalagem que você vai criar? Já tem a planta técnica atualizada? Converse com os nossos consultores se ainda não tiver esse material. Vamos lá! Essa é a aparência padrão de uma planta técnica da Tetra Pak, que mostra a embalagem plana. As linhas sólidas indicam as áreas de dobra ou corte e as linhas pontilhadas definem a área limite para aplicação de textos ou elementos do design. Há ainda indicação da área reservada ao datador. Para facilitar a comunicação com clientes e agências, sequenciamos os painéis da embalagem da esquerda para a direita. O painel mais à esquerda é o 1. O seguinte é o 2, o 3, o 4 e o último painel à direita é o 5. No final do processo de formação da embalagem, os painéis 1 e 5 serão emendados. Garanta que esses dois painéis estejam perfeitamente encaixados no seu arquivo final. Quando a embalagem está sendo formada, podem ocorrer pequenas variações que geram desencaixe dos dois painéis. Por isso, evite aplicar textos, logos pequenos ou personagens na área de emenda. O logo Tetra Pak é aplicado na área do flap, as orelhinhas da embalagem. Observe que elas aparecem no topo da planta técnica. Só depois da embalagem formada é que elas vão parar nas laterais. Lembre-se disso na hora de finalizar a sua arte. Programas e arquivos para envio. Ao utilizar o Illustrator, seja qual for a versão do programa, transforme sempre os textos em curvas para evitar o problema de incompatibilidade com as fontes usadas. Mas lembre-se de manter uma versão editável para nos enviar junto com a versão em curvas. Se o seu arquivo tem imagens, mande-as linkadas ao arquivo Illustrator. Envie também um PDF da arte final junto dos arquivos editáveis. Já no Photoshop, as imagens utilizadas precisam ter resolução de 300 dpi para garantir a qualidade. E também deve-se separar todos os elementos em camadas diferentes para que seja possível realizar retoques individuais. É importante que a arte esteja em modo de cor CMYK, para manter a fidelidade da cor na impressão. No processo flexográfico da Tetra Pak, você ainda pode utilizar mais 2 cores Pantone, além do CMYK, ou 3 cores do CMYK e 3 cores Pantone. O limite será sempre de 6 cores no total. As cores Pantone são da escala Solid Coated. Mas atenção, não recomendamos que você misture os Pantones entre si ou com as cores do CMYK. Ao finalizar, não esqueça de criar uma pasta com todas as fontes e imagens usadas para nos enviar. Se houver a necessidade de indicar uma referência de cor, separe uma embalagem, prova de cor ou outro material impresso com as cores aprovadas e envie para a Tetra Pak através de um serviço de entregas. Lembre-se de nos avisar sobre a existência dessa referência. O processo de flexografia da Tetra Pak também tem uma grande vantagem comercial: a coprodução. Com ela, podemos otimizar o processo imprimindo 2 ou mais embalagens de uma só vez. Mas para que isso seja possível, é preciso que as embalagens tenham o mesmo formato, laminação, abertura e a soma das cores de todas as embalagens deve ser no máximo 6. Se quiser que uma nova embalagem seja coproduzida com outras, avise o consultor de design da Tetra Pak. Mais algumas recomendações. Fique atento às espessuras mínimas das linhas.
As que serão impressas sobre fundo mais claro chamamos de linhas positivas e devem ter no mínimo 0,1 milímetro de espessura para não serrilharem ou sumirem na impressão. O mesmo cuidado deve ser tomado com as linhas negativas, ou seja, linhas mais claras sobre fundo mais escuro. Nesse caso, a linha deve ser mais grossa, com espessura mínima de 0,4 milímetros. A altura mínima dos textos também é definida da mesma forma. Os textos positivos devem ter altura mínima de 4 pontos ou 0,64 milímetros. Já os textos negativos devem ser maiores, com altura mínima de 6 pontos ou 0,95 milímetros. Não esqueça de aplicá-los em negrito. Evite linhas e textos compostos por 2 ou mais cores, para não comprometer a qualidade da impressão e leitura de informações. O código de barras deve ser aplicado preferencialmente na cor preta ou com um bom contraste para o processo de leitura do scanner. Evite reduzir a altura das barras. Isso pode prejudicar a leitura no ponto de venda. A dimensão mínima do código de barras deve ser de 22 mm de altura por 28,5 mm de largura. Não aplique o código de barras sobre cores que não possuem contraste ou que impossibilitem de alguma forma a leitura do scanner. Uma boa dica é usar um fundo branco. Para utilizar o degradê, saiba que no nosso processo flexográfico Tetra Pak, o ponto mínimo de gravação é de 2%. Por isso, não recomendamos começar ou terminar um degradê em 0%. Durante a impressão, o ganho de ponto aumenta a intensidade da cor e o ponto de 2% do seu arquivo tende a ficar com a aparência final de um ponto de 15%. Pense nisso na hora de criar sua arte. A tonalidade final você poderá conferir na prova de cor contratual que será enviada para aprovação. É importante que o selo FSC esteja presente em sua embalagem. O selo é uma garantia que o papel utilizado é de origem certificada e ecologicamente responsável. O consumidor vai adorar saber que a sua marca se preocupa com o meio ambiente. Gostou das dicas? Agora sua arte está pronta para se destacar nas prateleiras. Se você ainda tem alguma dúvida ou quer saber mais sobre o processo de impressão Tetra Pak, temos uma equipe de suporte pronta para te atender. Entre em contato com os nossos consultores de design. Nos vemos em breve. Até mais!